Tô de volta. Quer saber mais sobre o vídeo de hoje? Roda a vinheta. Fala galera do The Informetal, aqui é o Léo Metaller. Estou aqui mais uma vez para falar de mais um vídeo, mais um filme que a gente vai comentar. A crítica hoje é de Blonde, filme de 2022, que está no catálogo da Netflix, direção de Andrew Dominik e com a duração de 2 horas e 47 minutos. Antes de mais nada, antes de eu começar a falar sobre o filme, eu vi muitas críticas antes de fazer esse vídeo, né? Li sobre o filme, li várias curiosidades sobre o filme, e assim, o que eu já posso dizer logo de cara é que esse filme ele é baseado num livro. Esse filme é baseado no livro de Joyce Carol Oates, Blonde. E o diretor pegou o livro como base para poder fazer o filme. No entanto, o que você vai ver no filme, nem tudo ali é o que realmente aconteceu. Aliás, muitas das coisas são fictícias. Então não é uma cinebiografia que vai ali fiel a tudo o que aconteceu na vida da Norma Jean, da Marilyn Monroe. Então, se a pessoa resolve assistir o filme achando que vai ter ali a ordem cronológica dos fatos, tudo direitinho que aconteceu realmente com ela, não. E baseado nisso, justamente por ser uma obra mais fictícia do que de realidade, é que para mim não justificam as críticas extremamente negativas que eu li e que eu vi na internet sobre esse filme. Eu gostei muito do filme e vou dizer para vocês por que eu gostei desse filme. Quem foi Norma Jean Mortensen? Norma Jean Mortensen foi uma jovem que cresceu num ambiente um pouco tumultuado, porque sua mãe ela tinha problemas de esquizofrenia, né? E não se sabia quem era o pai dessa garota. Então quando você começa a ver Blonde, logo nos primeiros minutos você já tem um soco no estômago. O filme pega em cima justamente desse trauma de infância, né, da Norma Jean, que é quando ela tá ali vivendo com a sua mãe. Já logo de cara já dou assim para vocês uma pincelada sobre aquele lugar onde elas moram, né, o clima tenso dela dentro de casa com a mãe dela parece que não tem muita paciência, olha para ela assim, às vezes amorosa, às vezes com raiva, é um humor que oscila muito, né? Isso você já vê logo no começo do filme. Uma cena que me chama muita atenção é quando tá tendo um incêndio ali na região, ela pega a pequena Norma Jean no carro, a mãe dela, coloca no carro e sai, né, naquele meio daquele fogaréu, dirigindo o carro ali e aquele fogo tomando conta, que nem o que aconteceu em Portugal recentemente, né, que teve ali um incêndio generalizado. E aí ela chega num ponto da estrada que o guarda fala, não, daqui você não pode passar. Aí ela fala, não, eu estou indo levar essa menina para o pai dela, né, querendo justificar ali alguma coisa. E ela mantinha um quadro na parede e ela falava para a menina, ó, esse aqui é o seu pai, mas você não conta para ninguém. Eu estou te contando, mas você não pode abrir isso com ninguém. Fazendo uma alusão àquela história que o pessoal sempre ouviu de que a Norma Jean seria filha do famoso ator Clark Gable, de O Vento Levou, né? E recentemente fizeram ali uma investigação, né? Uma investigação sobre isso, e um teste de DNA revelou que o pai, né, da Norma Jean seria Charles Stanley Gifford, que trabalhou com a mãe dela em Hollywood há muitos anos atrás. Então, essa investigação meio que joga por terra essa história de que o pai dela era o Clark Gable. Mas ali no filme você vê a foto de um homem de chapéu, de bigode, que até lembra um pouco o Clark Gable. Não deixa claro que é ele, mas assim, deixa clara a ideia de que a mãe dela teve um caso com um homem muito poderoso, muito famoso, e resolveu, né, criar a filha sozinha, porque o homem provavelmente não aceitou um relacionamento com ela. Nesse vídeo eu vou procurar falar
além de uma crítica rápida do filme, mas assim, o que é fato e o que é fake nesse filme. Porque como eu disse no começo, como é um filme que fala muito, é muito baseado no livro, né? E o livro pegou pesado em algumas questões, então é a visão da escritora referente a Marilyn Monroe. Inclusive eu apurei que ela é uma das maiores autoridades, né, nesse assunto, né? Quando se fala de Marilyn Monroe, essa jornalista, essa escritora, ela é ali uma autoridade. Só que no livro ela mesma fala que ali ela exagerou em alguns fatos, e o filme exagerou ainda muito mais. E isso talvez fez com que muita gente criticasse. Eu gostei, eu acho que o filme, além de uma fotografia excepcional, a Ana de Armas no papel de Marilyn Monroe tá incrível. É aquele filme que faz você assistir, você vê a atriz e você consegue imaginar a celebridade com quem ela está interpretando. Quando eu olhava a Ana de Armas, eu não conseguia ver a Ana de Armas, eu estava vendo a Marilyn Monroe, eu estava vendo a Norma Jean. Antes da Marilyn Monroe, eu estava vendo a Norma Jean. Então eu acho que isso aí por si só é muito assim positivo para o filme. Ah, o filme é pesado? O filme é muito pesado. Logo no começo, se você não chorar logo no começo, é porque você é muito tranquilo, né? Assim, quando a gente está assistindo o filme, você já está se emocionando. E o filme salta, né, da infância dela para a vida adulta. Mas antes de acontecer esse salto, acontece uma coisa bem interessante no filme, e eu vou começar a falar desses fatos e fakes já com alguns spoilers. Se você ficou com vontade de assistir o filme, assiste o filme, depois volta aqui e comenta com a gente o que você achou. Volta aqui e comenta com a gente o que você achou sobre esse filme. Então vamos lá, sem muitas delongas, o que é fato e o que é fake em Blonde de 2022? Primeiro ponto, realmente a mãe da Norma Jean tentou afogar ela na banheira, uma cena assim, assustadora que a gente vê no filme. Realmente isso aconteceu? Pelo que eu apurei, não. Mas a mãe dela teria sim tentado tirar a filha da própria vida em algumas situações. E isso foi revelado mais tarde por Arthur Miller, né? O Arthur Miller foi o terceiro marido da Marilyn, e ele falou numa entrevista em 1968 que a Gladys, né, a mãe da Marilyn, né, da Norma Jean, teria tentado matar a filha em 3 ocasiões. Olha que coisa, né? Então, apesar do filme, que nem eu falo, o filme ele coloca muitas coisas exageradas e fictícias, mas no final contando alguma coisa que mais ou menos aconteceu. Não foi dessa forma como mostra no filme, mas realmente, de acordo com o próprio marido da Marilyn Monroe, em uma entrevista ele disse que a mãe da Marilyn tentou sim tirar a vida da própria filha. Talvez alguma questão mal resolvida por não ter ali o apoio do homem, aquela história daquelas gravidez indesejada, então uma mãe que pega uma certa bronca da filha. Então realmente isso aconteceu. Quando o filme para de falar da vida dela na infância, ele já dá um salto muito grande já para ela, para a vida adulta, já justamente na fase em que a Marilyn está ali tirando fotos, né, fazendo uns books e começando a adentrar no mundo cinematográfico. E numa das primeiras cenas, né, que a gente vê já dela adulta, ela vai atrás de um agente, de um dono de uma empresa. Dizem que aquilo ali era o presidente da Fox, né, não se sabe ao certo, e ela faz ali o famoso teste do sofá. O cara, sem muitas palavras, ela chega, ele já tira a roupa dela e consuma o ato, e ela sai chorando. E muita gente fala, que muita gente que estuda a vida da Marilyn fala que realmente ela foi uma atriz, assim como outras atrizes de Hollywood, que infelizmente para ganhar papel, para ganhar notoriedade, teve que ter ali relações sexuais com os agentes, com pessoas altas, né, de Hollywood, pessoas poderosas de Hollywood, né, para poder conseguir o seu papel. E logo em seguida, depois disso, já mostra ela conhecendo ali o filho do Charlie Chaplin, né? Então ela tem ali um relacionamento com esse filho do Charlie Chaplin, ele se apaixona por ela se apaixona por ele, só que ele tem um outro namorado. Então eles vivem uma espécie de trisal. Então a grande pergunta, o outro fato ou fake, o trisal realmente aconteceu? Infelizmente não há nenhum registro de que a Norma Jean ou a Marilyn Monroe
tenha vivido, né, um relacionamento a três com o Charles Chaplin Jr. e o Edward J. Robinson Jr., que trabalhou no filme Quanto Mais Quente Melhor. Porém, como eu falei lá atrás, por mais que os fatos não sejam exatamente como aconteceu, sempre tem um fundinho de verdade. A Norma, ela teve sim um breve romance com Chaplin Jr. E tem rumores também que ela traiu, né? Ela o traiu com o irmão do ator, que colocou aí um fim no relacionamento deles. Então, vamos dizer que é uma meia-verdade que aparece no filme. No filme, lógico, a Marilyn teve vários relacionamentos, mas o filme foca basicamente em 3 relações. Essa primeira do trisal, depois ela conhecendo um famoso jogador e depois ela conhecendo o Arthur Miller. Então, um outro fato ou fake aí que muita gente se perguntou, né? Muita gente especulou. Realmente, ela teve um casamento abusivo, né? Então, de fato, ela realmente viveu um casamento abusivo com o jogador de beisebol Joey DiMaggio. Ele abusou dela fisicamente diversas vezes, né? E uma dessas vezes foi justamente após a gravação daquela cena icônica, né? Que ela fez do filme O Pecado Mora ao Lado, que ela tá ali um vestido branco, né? Cheio de bainhas assim, e ela passa em cima de um canal de ventilação, né? Do subsolo, né? Acredito do metrô, e aquele vento levanta a saia dela. Então no filme mostra ali, né, o marido dela, logo recém-casado com ela, ele tá lá no meio daqueles homens ali que estão babando por ela, tirando fotos, jornalistas e tudo mais. E ele olha aquilo, ele fica louco. E aí quando ela chega em casa, aí o bicho pega. Aí ele vai pra cima dela e realmente, então isso aí é um fato. Realmente aconteceu. Ele realmente bateu muito nela e terminou o relacionamento com ela. Eu acho que até por não aguentar, né, ser marido de uma figura como Marilyn Monroe. Era muito pra ele. Era uma coisa muito grande pra ele ser marido da Marilyn Monroe. Fato ou fake? Abortos. Realmente acontece os 3 abortos como mostra no filme. Primeiro dando um relacionamento que ela teve com o trisal, depois de um outro relacionamento dela e depois até de um fato que eu vou falar mais pra frente. Não foi desse jeito que aconteceu, mas existem aí rumores fortes de que a Marilyn realmente teve pelo menos 2 abortos, e dizem que foi na época que ela esteve casada com Arthur Miller. O momento que eu falei que eu ia falar mais pra frente, eu já vou falar agora, que é a relação dela com o Kennedy. Realmente, ela teve um relacionamento com o Kennedy? Muitas pessoas disseram que sim, foi breve, foi uma coisa muito breve, mas teve sim. Agora, momentos íntimos, como mostra no filme, tem uma cena bem pesada que mostra no filme ali dele forçando a barra para ela fazer alguma coisa nele e tudo mais. Isso aí não aconteceu. Existem sim, né, o rumor que ela teve sim algum relacionamento amoroso com ele. Foi algo que aconteceu depois de 1962, né, ou melhor, em 1962, quando teve o aniversário dele, tem aquela famosa cena que ela canta ali, né, o Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, Mr. President, Happy Birthday to You. Então ela faz ali, ela canta aquela música para ele, e dizem que sim, que ela teve. E aí eu vou além, né? Ralph Roberts, que foi um amigo da Marilyn, ele confidenciou que houve um encontro casual entre os dois, entre ela e o presidente JFK. Na biografia do Donald Spoto, o biógrafo James Spada também afirma que houve um relacionamento da atriz com JFK e Bob Kennedy, o seu irmão. Ou seja, segundo esse cara, ela não só ficou com o presidente, ela ficou com o irmão dele também. No entanto, não tem registro nenhum de algum abuso sexual que o JFK tenha cometido com ela, né? Então vamos falar um pouquinho do elenco agora, né? No papel do Joey DiMaggio, que é o primeiro marido dela, né? Tá o ator Bob Cannavale. Ou melhor, o primeiro. O segundo marido da atriz, né? É o Xavier Samuel como Charlie Chaplin Jr., né? Evan Williams como Edward J. Robinson. O Adrien Brody, né, que é um ator super renomado, ele vive o papel de Arthur Miller. É o terceiro e último marido da estrela. E assim, muita gente criticou, falou, mas o Adrien Brody teve um papel bem pequenininho, né? Podia ter
Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, o filme já tem quase 3 horas de duração. Se você for contar a história detalhada da infância dela, de cada marido dela, de como ela entrou no cinema, é melhor fazer uma série. Não dá pra colocar isso no filme. Então foi uma crítica que eu vi de muitos sites, né, muitos blogs que eu acessei, canais que eu vi crítica, que pra mim é justificável. Não tem como você falar de tudo detalhado. Ah, mas deviam ter detalhado mais a vida do Arthur Miller. Não tem como. O filme já é enorme. Se você for detalhar a vida de cada um, o filme ia ficar maior do que a Liga da Justiça, lá com mais de 4 horas. Então era melhor fazer uma série, né? Uma coisa interessante também que eu acho que não tem como a gente deixar de falar é a aparência, né, da atriz Ana de Armas, né? Como ela ficou parecida com a Mary, né? Então eu vi entrevistas, né, de algumas pessoas da equipe, né? Por exemplo, o chefe de departamento de cabelo Jamie Lee McIntosh, né, e a Tina Weisler-Carey fizeram ali um trabalho muito grande, né? A Tina Weisler-Carey e Jamie Lee McIntosh. Eles fizeram um trabalho de pesquisa, de looks, testaram lá mais de 5 perucas, fizeram ali um trabalho gigantesco no cabelo dela, né, para mudar o cabelo natural da atriz para o cabelo da Marilyn. Mexeram nos olhos, né, colocaram lentes de contato azuis, né, para poder esconder a íris natural cor de avelã, né, da atriz. E também fizeram um trabalho com cílios também para que os olhos parecessem ali mais amendoados, né? Os olhos aqui foram provavelmente a maior diferença, disse o Carey, né? Porque eles fizeram ali umas camadas de cílios com pontas e tudo mais, e ficou um efeito incrível. Você olha para Ana de Armas e você não, é o que eu falo, você não vê a Ana de Armas, você vê a Marilyn Monroe. O jeito que ela sorria, aquele negócio dela inclinar o rosto, deixar o olho meio fechadinho assim, dar uma piscada, é muito, muito parecido. E eu acho que todo filme que vai contar a história de uma atriz, nem que seja nesse caso, que foi ali um pouco fictício, ele tem que fazer o ator ficar parecido. Eu já falei várias vezes aqui no blog, por exemplo, o Sid Vicious, né, com o Gary Oldman, ficou a cara do Sid Vicious no filme Sid e Nancy, né, o Jim Morrison ficou muito parecido também, né, na atuação do Val Kilmer. Então eu acho que quando você pega uma personalidade muito famosa e você coloca um ator para fazer ela, você tem que fazer um negócio bem feito, para dar aquela sensação que é a magia do cinema, que é você assistir o filme e você sentir que aquela pessoa ali é o personagem, você entrar de cabeça naquele mundo. E eu tive essa sensação, assistindo Blonde, a sensação que eu tinha é que eu estava lá nos anos 50, que eu estava ali vendo aquela Hollywood, ali, aquela confusão toda. Depois tem um momento em que ela meio que briga com os estúdios e vai para Nova York, ela chuta o pau da barraca, ela vê que o pessoal estava pagando muito pouco para ela, tipo, pagava $5.000 para ela por semana, e para uma outra atriz que ia fazer um papel menor do que ela, $100.000. Então ela chuta o pau da barraca, vai para Nova York, aí que ela conhece o terceiro marido dela, e assim, toda essa ambientação é muito interessante. A cena dos fotógrafos é sufocante. Na hora que ela sai do carro e aquele bando de foto, aqueles refletores assim, uma coisa que eu acho interessante do filme, que o filme coloca muito você no lugar dela. Então você sente aquele sofrimento, tanto na hora do aborto, tanto na hora que ela sai do carro para as premieres, ou na hora que ela está sendo, né, ali abusada por alguma pessoa. Você sente muito no lugar da atriz, você sente aquele desespero. Então o filme ele te coloca numa situação muito complicada. Eu até diria que eu acho esse filme quase que quase que um suspense, um thriller psicológico, do que um filme só de drama. Ele é realmente muito pesado. Assim, me surpreendeu porque não tem alívio. Tem ali 3, 4 minutos, assim, 5 minutos de alegria e mais 20, 30 de sofrimento. Então o filme é grande e ao mesmo tempo ele vai te sufocando. Você vai ficando com muita dó da Marilyn, de tudo que ela passou, né? Muita dó da Norma Jean, né? Porque a Marilyn seria ali como se fosse uma coisa à parte. Tem uma cena que ela tá no espelho e ela olha assim, ela tá chorando, ela tá desesperada, que ela teve vários surtos, né, durante as gravações dos filmes, e um desses surtos parece que ela tá recebendo um espírito. Ela fala, vem, de repente ela vira Marilyn, ela começa a dar um sorriso. Então a impressão que dá, eu achei legal isso que o diretor criou,
é de que ela tá ali na Norma Jean e ela precisa receber ali um espírito de Marilyn Monroe para ela assumir aquela figura mítica, aquela figura que despertava paixões, ódios de outras pessoas, enfim, tudo que despertava a figura de Marilyn Monroe. Uma outra coisa interessante para falar do filme é a questão de algumas cenas em branco e preto, né? O famoso PNB e umas em colorido, né? Então, quando ia mostrar algum filme, mostra a cena lá dos homens preferem as loiras, aí mostrava ela com aquele vestido rosa, né, meio pink, aí cortava para um outro filme, mostrava ela também. Então, as cenas que eles recriam, cenas famosas, ficou muito parecido. Tem hora que eu fiquei pensando, será que não é ali? Será que eles não estão colocando um recorte original? Mas não, era realmente a Ana de Armas. E tem horas que coloca essa cena em branco e preto. Foi outra coisa que os críticos também chatos criticaram e eu achei muito legal. Eu acho que isso aí não tem que ter regra, não é, vou colocar branco e preto só quando é um mini flashback. Vamos colocar colorido quando mostra alguma coisa mais nova ou mais alegre. Não, o diretor não quis colocar regra, ele quis colocar do jeito que ele achou melhor. E eu achei legal nisso aí. Então, pra mim, o filme me tocou profundamente. Me deixou triste muitas vezes, me deixou agoniado, fiquei ali sentindo aquela dor que ela sentia, né? E ver que uma pessoa muito famosa passa às vezes por problemas grandes também. Não é porque aquela pessoa é famosa, vive no glamour, que ela não tem problemas, que ela não pode entrar numa depressão profunda, né? A cena, né, que ela toma os remédios e ela morre ali, infelizmente aos 36 anos, é muito triste também. E eu dou para esse filme, contrariando todos os IMDb, que deu 5.5, um outro canal famoso que eu não vou citar aqui, que o rapaz imitou o MDB e deu meio 5.5, e um outro crítico também que eu vi também que deu a nota 5. Contrariando a todos isso, eu gostei do filme e o filme me entreteu, o filme para mim marcou, já entrou para minha galeria dos filmes que marcaram a minha vida. Eu dou nota 10 para Blonde. E para finalizar, pessoal, uma correção. O Bob Cannavale, ele fez o papel do Joey DiMaggio, foi o segundo marido da atriz, né? O Xavier Samuel foi o Charlie Chaplin Jr. O Ivan Williams foi o Edward J. Robinson. E o Adrian Brody no papel do Arthur Miller. Então, teve aí um cara ainda que foi o primeiro marido dela. O primeiro marido dela, até onde eu lembro, não mostra mesmo no filme. Então já mostra já o segundo, que é o jogador. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!